Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. E voltamos ao vivo diretamente do Congresso Nacional de Executivos em Finanças, uma organização aqui do IBEF, na cidade de Vitória, no Espírito Santo. A gente está recebendo aqui diversos associados de todos os IBEFs das sucursais a nível nacional. E a gente tem a oportunidade muito grande de ir com o Gestor Podcast, onde a gente traz aí os maiores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão, de traduzir para o seu negócio tudo aquilo que vai destravar o potencial de crescimento da sua empresa. Se você ainda não nos conhece, meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo o Marcelo Zenker, ele que é diretor-geral do escritório do FTI em São Paulo. Marcelo, muito obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo ao Gestor. E eu queria começar o nosso bate-papo, a gente estava conversando aqui anteriormente, você falando sobre a evolução do conceito do compliance, chegando até a questão da integridade corporativa. Então eu queria começar com a definição do que é integridade corporativa e como que as empresas, os gestores que nos acompanham, os empresários que nos acompanham, podem buscar, vamos dizer, essa excelência ou esse estado de ter a integridade corporativa como um todo, permeando a sua organização. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo podcast, pelo conteúdo que vocês produzem de altíssima qualidade. Eu venho estudando esse tema já há bastante tempo e é claro que o compliance ele foi introduzido no Brasil num momento muito delicado da história do nosso país, porque nós tínhamos ali todos os impactos decorrentes da Operação Lava Jato, o que fez com que o conceito de compliance na década passada ele ficasse muito atrelado às políticas anticorrupção. Só que hoje, na terceira década do século XXI, nós evoluímos muito nesse conceito, inclusive existem vários artigos, vários livros publicados a esse respeito. Um que eu costumo indicar sempre é o Compliance Beyond Compliance, do professor Antonino Vaccaro, onde ele mostra muito bem a necessidade que as empresas têm hoje em dia de não ficar única e exclusivamente atreladas a essas questões, no sentido de evitar aquilo que é errado dentro das organizações. Nós já demos um passo adiante para buscar a valorização daquilo que é correto. E a integridade corporativa passa exatamente por essa linha. Quando é que você enxerga uma estrutura de integridade corporativa estabelecida dentro de uma organização? Quando ela valoriza as boas práticas, quando ela extravasa essas boas práticas, partindo de um propósito corporativo até chegar no objetivo estratégico final, que é o fortalecimento da reputação. Nós tínhamos lá na década de 70 um conceito muito atrelado aos objetivos da empresa, que era o conceito de Milton Friedman, no sentido de que empresa existe para dar lucro. E hoje o professor Colin Mayer, da Universidade de Oxford, ele evoluiu muito nesse conceito, ele faz um contraponto no sentido de que empresa existe sim para dar lucro, mas não gerando mais problemas para a sociedade. Nós já temos problemas demais. Empresa tem que existir para dar lucro e, ao mesmo tempo, solucionando problemas que a sociedade enfrenta. Eu falava muito quando eu fui diretor executivo da Petrobras. A Petrobras não é uma empresa petroleira. A Petrobras é uma empresa de energia. E energia é algo absolutamente vital para o bom funcionamento da sociedade. Se não fosse energia, nós não estaríamos aqui gravando esse podcast agora. Então, aí sim, você tem um propósito estabelecido para a organização que tem que vir atrelado a outros valores. Esse conceito de integridade corporativa ele não pode ficar única e exclusivamente voltado para questões anticorrupção. Será que uma empresa que tem corrupção zero, mas polui o meio ambiente, mas usa trabalho escravo na sua cadeia de fornecedores, tem baixíssima governança, é uma empresa íntegra? Por certo que não. Então, hoje,
nós já enxergamos a integridade corporativa como fonte de geração de valor. E o meu trabalho tem sido muito nesse sentido, de mostrar para as empresas que alocar recursos na área de integridade, fazendo com que haja um fortalecimento da reputação da marca, da imagem, do nome da empresa, isso traz resultado. Então, a alocação de recursos na área de integridade não é despesa, é investimento. Você me permite trazer para um exemplo prático, né? Você citou a questão do propósito. Uma empresa, naturalmente, ela tem um propósito, uma missão ali a ser cumprida, desdobra isso numa visão, no objetivo de longo prazo. Isso permeia valores, esses valores tem suas práticas, né? Depois você desdobra em práticas de gestão que vão justamente mirar o alcance de objetivos estratégicos, né? Pelo menos eu vejo a cadeia, né? A cadeia de valor de um negócio dessa forma. Propósito, valores desdobrando em práticas de gestão que obviamente vão estar ligadas a esses valores, essas práticas de gestão perseguindo estratégias, indicadores e metas estratégicas. A integridade corporativa é você ter essas práticas de gestão, o dia a dia da empresa, alicerçado nesses valores que você defende, buscando esse propósito. Essa construção que eu fiz aqui é por aí, seria isso, traduzindo de uma forma talvez mais simplória para mim, pelo menos. Integridade corporativa, ela tem por objetivo central gerar confiança tanto no plano interno da empresa, entre os colaboradores com seus gerentes, os gerentes com seus diretores, os diretores com os conselheiros, como no plano externo. A confiança que a empresa ela tem que gerar para acionistas, investidores e para o destinatário final da sua atividade, que é o consumidor. Então, o objetivo central é a geração de confiança. E de que maneira que você faz isso? Através da disseminação e da absorção da cultura de integridade. E eu desenvolvi, quando eu fui diretor da Petrobras, a minha missão ali era, exatamente num contexto muito difícil, um momento histórico delicado da empresa, porque estava exatamente sofrendo os impactos da Operação Lava Jato, foi transformar o programa de compliance da Petrobras clássico num verdadeiro sistema de integridade. E eu desenvolvi um projeto com 8 etapas. Começando exatamente pelo delineamento do propósito, isso hoje você encontra de uma maneira muito explícita no próprio Código de Conduta Ética da Petrobras. Qual é o propósito da Petrobras? Não é extrair petróleo de águas ultraprofundas, mas sim gerar energia, né? E a gente tem uma série de formas de você gerar energia, não só através de combustíveis fósseis. Você, depois de estabelecer o propósito, aí sim você pensa numa estrutura GRC, governança, gestão de riscos e compliance. O compliance é um elemento da integridade corporativa, mas ele não se perfaz por si só, ele precisa de outras etapas que também vão fazer parte dessa estrutura central. O terceiro passo é a transparência. Eu fiquei aqui muito animado vendo uma série de apresentações aqui no CONEF falando da importância da transparência para as organizações. Quanto mais transparente for a organização, mais íntegra ela será. Até tem uma passagem muito interessante. Eu era diretor da Petrobras e a Petrobras tinha sido expulsa do Fundo Soberano da Noruega pelo envolvimento com corrupção. E eu comecei a desenvolver boas práticas para fazer com que a Petrobras voltasse, até porque o Fundo Soberano da Noruega é uma referência em termos de investimento para todas as empresas no plano mundial. E depois que eu havia desenvolvido praticamente todas as iniciativas que eram necessárias, o Compliance Officer do Fundo Soberano da Noruega me procurou para dizer, olha, tudo que você fez está ótimo, está correto, mas enquanto você não der publicidade, transparência a isso, não vai adiantar. E eu precisei trabalhar esse terceiro elemento dentro da empresa. O quarto elemento é a meritocracia. Não existe empresa íntegra que não tenha meritocracia. E a meritocracia que eu defendo é a meritocracia verdadeira. É a meritocracia defendida pelo Michael Sandel no livro A Tirania do Mérito. Não é a meritocracia que premia aquele que entrega mais, mas é a meritocracia que pensa sempre na linha de largada, não na linha de chegada. Porque quem chega primeiro é quem larga primeiro. Então, nós temos que pensar
nas questões afetas à diversidade social, à diversidade racial, à diversidade de gênero, inclusive implementando ações afirmativas dentro da empresa para que você tenha a verdadeira meritocracia. Isso é absolutamente fundamental. O quinto elemento da integridade corporativa é a inovação. E vocês precisam sempre, dentro de uma empresa, ter atenção ao estímulo à criatividade. E quando você tem um sistema de consequências muito punitivo, muito repressivo, você inibe a criatividade dentro das empresas. Então existem estratégias, existem projetos onde você pode, não única e exclusivamente, aplicar sanções, mas de maneira absolutamente pedagógica, você orientar os seus colaboradores na maneira como proceder corretamente, valorizando o chamado erro honesto, o erro de boa-fé. O elemento seguinte, o passo seguinte após a inovação é a lealdade corporativa. E quando a gente fala em lealdade corporativa, é a lealdade, por exemplo, dos colaboradores uns com os outros, prevenindo questões de assédio moral, de assédio sexual, a lealdade dos colaboradores com a empresa, prevenindo questões de conflito de interesses, a lealdade das empresas com as suas competidoras de mercado, evitando práticas desleais e competitivas, a lealdade da empresa com os consumidores, evitando publicidade enganosa, por exemplo, a lealdade da empresa com as autoridades públicas, fazendo a adequada relação que deve ser observada. Então, a lealdade seria a sexta etapa. A sétima etapa é exatamente as políticas ESG. Considerar aqui sustentabilidade voltada mais para o meio ambiente, responsabilidade social e também a boa governança, que já foi tratada, inclusive, lá atrás, quando a gente toca no GRC, que é a segunda etapa, para a gente chegar na etapa final, que é o fortalecimento da reputação. E como eu disse, a fonte de geração de valor. A gente tem pesquisas muito sérias, a principal que eu sempre destaco é a da Ethisphere, que é uma consultoria americana que mostra que as empresas consideradas mais íntegras do mundo, elas têm resultados e lucratividade acima da linha média mundial. Sensacional. A gente observa, né, e aí existe uma frase que diz que todas as engrenagens de um relógio são partes essenciais, né? E a gente observa que esses 8 passos, certamente, talvez não numa sequência lógica, mas entendo que talvez sim, dentro de uma conectividade em que você, em última instância, consegue trabalhar a reputação do negócio, faz todo sentido que eles coexistam, e isso traz a perspectiva de integridade, né? De algo íntegro, de algo que é algo único, né? Que consiga ter ali uma unicidade a partir dessa integridade. Só se você me permite um gancho, porque esse ponto é muito importante. Sim. Integridade vem de integritude, que é completude, como você disse. E os colaboradores de uma organização, eles precisam de ser íntegros, não da porta da empresa para dentro, não apenas e tão somente no horário de expediente, porque onde eles vão, eles carregam consigo a imagem da empresa, o nome da empresa. E aí a gente toca num outro conceito que é muito moderno, que é o decoro profissional. Então aquilo que o colaborador ele faz fora da empresa, por exemplo, usando redes sociais. Você imagina um colaborador que ocupa um cargo-chave numa empresa, é um excelente profissional, dentro da empresa cumpre todas as suas obrigações, respeita os valores da empresa, faz ótimas entregas, mas participa de um grupo em rede social antissemita, de ódio a judeus. Será que isso é uma coisa aceitável? Será que é isso que a empresa quer em relação à sua imagem, ter um colaborador dessa maneira? Nós vimos agora, semana passada, um caso até muito interessante de um torcedor de um time muito conhecido aqui no Brasil, fazendo gestos racistas no estádio de futebol. Claro que ele passou a ficar impedido de frequentar o estádio, mas ele foi desligado também do emprego que ele ocupava. Isso mostra muito bem essa questão do decoro profissional. E isso precisa de estar muito claro nos códigos de conduta ética. No Código de Conduta Ética da Petrobras você encontra essa referência de maneira absolutamente expressa. Isso trabalha muito na questão de que é impossível você dissociar a vida pessoal da vida profissional, né? Existe uma interligação em que você traduz valores de uma vida pessoal para a vida profissional e vice-versa, né? Mas, obviamente, quando a gente observa o mercado de trabalho, a gente vai entendendo que
A forma como as empresas precisam se posicionar também em relação a isso varia muito ao longo do tempo, ou de alguma forma os fundadores, os sócios ou um determinado conselho deliberativo ali que vai de fato traduzir as diretrizes de comportamentos de um determinado negócio, ela pode escolher ou não se adaptar em relação àquilo que o mercado tem demandado e avaliar quais que são os potenciais riscos de não traduzir os comportamentos daquilo que talvez seja uma tendência ou daquilo que tem sido demandado por uma minoria que é um pouco mais barulhenta também. Como que a gente consegue filtrar aquilo que de fato faz sentido de traduzir para as práticas dentro de um negócio, entendendo que isso possa ser uma vantagem competitiva de uma perspectiva íntegra, daquilo que talvez não faça sentido estrategicamente e possa, ao implementar, mesmo que num primeiro momento possa soar ou parecer que vai ser uma adaptação em relação ao que o mercado tem demandado, mas no médio e longo prazos podem se tornar um tiro pela culatra. Eu tenho estudado esse tema há muito tempo e é claro que eu estou sempre fazendo análise de casos práticos. E até hoje eu não encontrei nenhum caso de uma empresa que seja perene, que tenha pensamento de longo prazo, que tenha resultados contínuos, que tenha vida longa e que não esteja atrelada aos valores da integridade. Você tem empresa de sucesso que faz coisa errada? Sem dúvida nenhuma. Mas você pode ter certeza de uma coisa, é voo de galinha. Não vai muito longe, não para de pé. Pode fazer sucesso por poucos anos, mas ela não vai se sustentar. Empresa que é longeva, todas elas estão escoradas absolutamente nesses valores. Então, assim, eu digo que não é uma tendência, e aí eu invoco até um argumento de autoridade. Tem um livro fantástico do Paul Pullman, que foi CEO da Unilever durante mais de 10 anos. O título do livro é Impacto Positivo, onde ele mostra muito bem como que a Unilever, incorporando esses valores, ela se traduziu numa organização de caráter global, absolutamente sustentável e perene. Ele até usa um conceito de sustentabilidade que eu acho fantástico. E eu gosto de conceitos simples porque a simplicidade é o último estágio da sofisticação. E o Paul Pullman diz o seguinte: sustentável é aquilo que você pode fazer para sempre. E o que a gente pode fazer para sempre é aquilo que é correto. Marcelo, a gente teria tempo para ficar aqui horas conversando. Obrigado por compartilhar esse curto espaço de tempo, tanto conhecimento. E parabéns pela jornada aí enquanto procurador do Estado, né, nesse trabalho, nesse desafio de implantar um programa de integridade corporativa na Petrobras. E obrigado por compartilhar esse conhecimento. Depois eu vou voltar no podcast aqui e ouvir os 8 passos, desenhar ele para eu entender. Não sei se você tem um livro, eu tenho um livro onde isso está traduzido, um livro, um dos meus... Eu tenho 5 livros, na verdade. Um deles é Integridade Governamental e Empresarial, que é o mais importante. Eu tenho também Fundamentos do ESG, onde eu procuro mostrar que essa questão da integridade corporativa, ela traz para dentro da própria estrutura as políticas ESG. E hoje eu procuro, inclusive, apoiar as empresas com essa experiência que eu acumulei ao longo do tempo, como membro do Ministério Público, como advogado, que fui também durante 3 anos, e como diretor da Petrobras, na minha consultoria, que é a FTI Consulting, que é uma consultoria americana, prestando apoio às empresas que, obviamente, não precisam de ter estruturas internas para desenvolver esses projetos. Pode ter uma consultoria especializada que vai lá, presta o serviço, coloca a estrutura de pé e depois acompanha e apenas faz com que ela possa ser aprimorada. Marcelo, parabéns pela trajetória, pelo impacto, pela memória invejável de conseguir traduzir especificamente aí todos os passos, e certamente a gente vai conseguir extrair, assim como o público que está nos assistindo, está nos ouvindo, vai conseguir extrair desse curto episódio muitos insights que vão fazer com que as empresas consigam ter mais vantagem competitiva exatamente a partir de uma visão de integridade corporativa. Você que está nos acompanhando, a gente segue aqui fazendo a cobertura do Congresso Nacional de Executivos de Finanças. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, fica aqui o convite para você se inscrever. Ativa também o sininho para você receber as notificações de todos os novos vídeos. A gente tem aí se engajado bastante em fazer muito conteúdo rico para você
conseguir gerir melhor o seu negócio, gerar mais impacto onde você está inserido. A gente continua aqui, nós vamos ter novos entrevistados, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta daqui a pouco.